Olá a todos, nós somos do grupo de pesquisa de literatura e transmedialidade, orientados pela professora Aline. Como elaboradores dessa pesquisa, temos então Karina, eu, Clara Kim, Lincoln, Mike e Yasmin. A nossa pesquisa se chama Os Dois Mundos de Charlie, Narrativa Epistolar e Cinema na obra Flores para Algernon. Aqui a gente traz brevemente o nosso sumário, que a gente vai tratar nessa apresentação. Então, os objetivos de pesquisa, a metodologia, embasamento teórico, a ficha técnica do livro e do filme, a sinopse da história, análise dos dados, considerações finais e, por fim, as referências. De início, a gente trouxe um trecho de um relatório de progresso do Charlie, que expressa a principal ideia do livro através dessa percepção, onde ele diz que inteligência e educação sem doses de afeto humano não valem droga nenhuma. O objetivo geral da pesquisa foi investigar como o filme Charlie, de 1968, construiu o desenvolvimento intelectual e emocional de Charlie, em paralelo com o livro Flowers for Algernon, de Daniel Key. Nos objetivos específicos, a gente analisou a adaptação dos aspectos linguísticos e o desenvolvimento do personagem em ambas as obras. A metodologia da nossa pesquisa foi do tipo descritiva e os nossos procedimentos iniciaram com o levantamento teórico e seleção dos tópicos conforme os objetivos da pesquisa. Os tópicos, então, abordam os aspectos linguísticos, como a escrita e a complexidade das leituras do personagem que vão avançando conforme o filme, além do desenvolvimento dos personagens, considerando como o filme traz a questão das vestimentas e expressões faciais, corporais do personagem. Foram então selecionados os trechos e imagens do filme que trazem essas questões e, por fim, a análise e discussão dos resultados. Iniciando então com os referenciais teóricos, a gente trouxe a questão da transposição midiática, que nos estudos da intermedialidade Radzinski propõe a ideia de que a transposição midiática ocorre quando o texto, originalmente criado em uma mídia específica, é transformado e recriado em uma nova mídia. Isso significa que há uma conversão de um formato de comunicação, como por exemplo da literatura para o cinema, mantendo a essência da obra, mas adaptando essa obra para novos recursos e limitações da mídia de destino. Nos nossos objetos de estudo, isso está presente, por exemplo, no livro, a progressão mental e emocional, intelectual do Charlie é mostrada através dos próprios relatórios de progressão que ele mesmo escreve. Já no filme, essa transformação precisou ser visualmente representada, mudando o foco de uma mídia que privilegia a palavra escrita para uma que utiliza de imagens e performances para passar a sua mensagem. Trouxemos também a conceituação de mídia por Bohm, Miller e Rupert, que eles trazem a mídia como um meio que transmite significado entre seres humanos, utilizando sinais ou sistemas de sinais sísmicos com auxílio de transmissores específicos de cada meio. Esses transmissores variam conforme a mídia, por exemplo, a palavra escrita na literatura e a combinação de imagens e som no cinema. Esses transmissores, então, são responsáveis por comunicar de forma eficaz o conteúdo para o público. E, de novo, pensando nos nossos objetos de estudos, no livro a gente tem um acesso direto aos pensamentos do personagem, enquanto no filme essa internalidade precisou ser transmitida através da atuação, a cinematografia e tudo que isso engloba, todos os elementos do cinema, como som, imagem, posicionamento de câmera e entre outros elementos não textuais. Então, essa é a nossa questão com esse trabalho, como que se deu essa transmutação da subjetividade do Charlie, que no livro é tão importante a escrita dele, e como seria feito isso no filme. Então, como esses principais motores da narrativa original foram transmutados para o filme. Trouxemos também a questão da fidelidade, onde Xavier defende que, com a interação entre as mídias, o cineasta tem tido mais liberdade criativa para adaptar as obras literárias, podendo reinterpretar ou até mesmo alterar elementos da história. Ele tem aqui, então, a fidelidade ao original como algo menos importante do que avaliar o filme como uma nova experiência, considerando o contexto e a visão do cineasta. Dessa forma, cada mídia tem o direito de oferecer diferentes interpretações de uma mesma história. E a gente trouxe, então, uma citação desse texto do Xavier que sumariza essa ideia, quando ele escreve ao cineasta o que é do cineasta, ao escritor o que é do escritor. Agora eu passo a palavra para a Yasmin continuar falando sobre os referenciais teóricos. Então, indo para a parte do embasamento teórico que vai nos guiar na hora de fazer a análise da pesquisa, nós trouxemos a semiótica, que conversa bastante com o estruturalismo que a gente já conhece, e aqui o signo ele é entendido como qualquer elemento sonoro ou visual
que chama a atenção do telespectador. E ele também possui duas partes: o significante, que é a parte física, é aquilo que de fato pode ser ouvido ou visto. Por exemplo, uma lágrima que escorre no rosto de uma personagem. E o significado, por sua vez, ele é a parte psicológica, ou seja, aquela imagem virtual que é criada na nossa cabeça a partir do significante. E aqui, seguindo o meu exemplo, poderia ser tristeza, felicidade, alívio. E é claro que, de repente, só a lágrima em si, né, só esse signo em si, pode não ser suficiente para fazer sentido de fato. Então, é por isso que a gente deve considerar também uma junção de signos que juntos vão construir sentido. E daí, a partir disso, a gente pode entender se aquela cena ela tá querendo dizer que a pessoa tá triste ou aliviada ou feliz de repente. E faço uma ponderação de que muito se vai também da interpretação pessoal de cada pessoa, com base aí nas suas vivências, na sua trajetória, enfim. Mas fato é de que o cineasta, ele bebe muito disso, ele bebe muito dessas convenções, né, desses signos que existem, afinal, os filmes são emaranhados de signos. E o cineasta, justamente, e assim como o telespectador, mas justamente por estar dentro de um contexto social, histórico e cultural, ele é influenciado por esse contexto. Então, ele vai trazer essas convenções, esses signos que significam para a maioria das pessoas alguma coisa. E junto, né, nesse emaranhado, a gente vai poder fazer sentido, vai poder entender muita coisa do que ele está querendo transmitir. Porque se não fosse isso, ele teria que recorrer a diálogos e nem sempre é o que o cineasta quer, né? Então, a partir dessa abreviação visual de poder trabalhar com esses signos, é, sejam eles visuais ou sonoros, é que o cineasta consegue transmitir a sua ideia, a sua crítica, enfim. Em segundo lugar, a gente tem um livro chamado Narrativa Cinematográfica, da Jennifer Vance Gill, em que ela vai falar sobre como objetos de cena e figurinos podem ser usados no filme para indicar a transformação de um personagem, o desenvolvimento de um personagem ao longo do tempo e representar o estado mental dele, psicológico, emocional. E eu digo isso porque vai ser bastante importante na hora de fazer análise. Mas antes disso, a gente precisa entender de fato sobre o que é essa história, sobre o que é esse livro. Então, aqui eu trouxe uma ficha técnica em primeiro lugar. Como vocês já sabem, ele se chama Flores para o Algernon, do Daniel Keyes. Ele, primeiramente, foi publicado como conto em 59 e, em 66, publicado como romance. Ele é enquadrado como uma ficção científica, um drama psicológico e romance epistolar, porque ele é escrito em formato de relatório de progresso. E ele foi premiado como melhor conto com o prêmio Hugo e depois como melhor romance no prêmio Nebula. E agora eu passo a palavra para o Mike, que vai, de fato, falar sobre a sinopse da história para a gente entender o que há de tão estimulante, tão instigante nela. Flores para Algernon conta a história do Charlie Gordon, que é um homem de 32 anos com deficiência intelectual, que passa por uma cirurgia que aumenta radicalmente a cognição dele, fazendo com que ele se torne praticamente um gênio. Bom, esse procedimento ele já tinha sido testado em um rato de laboratório chamado Algernon, que dá o nome ao livro. Um dos pontos mais interessantes da obra é a narrativa dela, porque ela é apresentada através dos relatórios de progresso escritos pelo Charlie, tanto antes quanto depois da cirurgia. Então a gente consegue acompanhar a transformação gradual que ele tem, tanto nos âmbitos emocionais quanto sociais e psicológicos. Só que um ponto muito original nesse aspecto é que, como o Charlie passa por essa transformação cognitiva, a escrita dele também se transforma. Então, no começo a gente tem palavras grafadas de forma errada, por assim dizer, mas que no decorrer do desenvolvimento do Charlie elas se tornam cada vez mais sofisticadas. Então, realmente parece que uma outra pessoa está escrevendo o livro. Bom, assim que a inteligência do Charlie aumenta, ele passa a compreender a complexidade, né, da vida e das relações humanas de uma maneira que antes ele não tinha acesso. Só que com o aumento cognitivo também
né, surgem desafios emocionais e sociais, e ele acaba tendo que enfrentar a realidade de como a sociedade o vê e como ele vê a si mesmo. A base disso tudo se dá nas relações que o Charlie desenvolve antes e depois da cirurgia, principalmente com os pais dele, porque na infância eles não souberam lidar com essa condição dele, né? Então, de certa forma, eles acabaram abusando um pouco dele. Então, quando ele finalmente tem capacidade de entender melhor o que ele passou, ele acaba entrando em uma montanha russa de emoções, assim, fica, fica, fica bem claro que ele, mesmo com a inteligência adquirida com a cirurgia, ele não tinha condições emocionais o bastante para lidar com tudo aquilo. Bom, conforme a história avança, o Charlie ele descobre que o efeito do procedimento é temporário, né? Ele vai acabar regredindo para o que ele era antes. Então ele tem que correr contra o tempo para tentar resolver o máximo dessas questões pessoais do passado dele. Bom, como a deficiência intelectual é um tema central na narrativa, a gente achou, né, importante trazer uma breve definição do sujeito, né, pautada na teoria. Então, de acordo com o Paulo Freitas e Pinho, a deficiência intelectual ela é caracterizada por defasagens e alterações nas estruturas mentais que afetam a capacidade de processar informações. Como eu falei, uma parte importante da narrativa tem a ver com os relatórios que são escritos pelo Charlie. Então a gente trouxe 3 exemplos. Esse é o primeiro que ele escreve antes da cirurgia, né, bem antes. A gente consegue ver que a ortografia dele ela se baseia principalmente na forma como ele lê as palavras. Já no segundo, né, um tempo após a cirurgia, ele já está bem mais desenvolvido, então a escrita dele é bem mais sofisticada. Tanto que ele até acha o processo de escrita muito lento para o nível de processamento dele, então ele acaba decidindo por até datilografar os relatórios. No terceiro, finalmente, né, a gente tem o processo de reversão, que é lento, mas já dá para perceber o retorno na dificuldade de escrever. Né? Bom, aqui a gente tem uma ficha técnica do filme, que vale mencionar a escolha pelo título Charlie, também o fato deles terem dado enfoque no romance com a professora Kinya, e também o ator que interpreta o Charlie ele acabou ganhando o Oscar por essa atuação. Para contextualizar, aqui a gente tem os personagens principais do filme. Vale ressaltar que a Doutora Strauss não é um personagem feminina no livro. Então, agora a gente vai começar a análise dos dados mesmo, então verificando como todo o referencial teórico que já foi passado se encaixa realmente na análise do filme, vendo principalmente agora nessa primeira parte a questão linguística e depois o desenvolvimento de personagem em si. Então, eu vou falar primeiro um pouco das questões linguísticas. Aqui, por exemplo, a gente pode observar dentro do livro, a gente consegue ver muito claramente o desenvolvimento linguístico do Charlie, a evolução dele ao longo dos relatórios de progresso. Como no filme eles não tinham como demonstrar isso de uma maneira tão visual o tempo todo, o diretor ele escolheu por utilizar 2 quadros negros para poder fazer essa demonstração. Então a gente vê como a escrita dele vai melhorando ao longo do tempo, tanto no quadro negro da casa quanto no da sala de aula, né? E como vai se complexificando a escrita, e isso é o que é demonstrado no livro de uma maneira visual dentro do cinema, né? Aqui também a gente consegue observar realmente como também vai tendo uma complexificação da leitura do Charlie. Então, no começo ele tinha até dificuldades para ler livros infantis, e depois ele vai ficando mais autônomo nesse sentido, né, e conseguindo ler coisas mais complexas. Ali no caso ele estava com a Constituição, e no livro também acontece uma cena bem parecida, que é para demonstrar como realmente o arcabouço linguístico dele cresceu após a cirurgia e como agora ele já tem muito mais desse conhecimento. Agora, analisando realmente as questões do desenvolvimento de personagem, vendo como isso foi retratado dentro do filme, como que a gente pode observar como o diretor escolheu demonstrar isso. Essa primeira cena que a gente tem é bem no comecinho do filme e demonstra um mundo que o Charlie almeja, mas que ele não consegue alcançar em função da deficiência intelectual dele, né? Ele olha para os universitários e é um mundo que ele deseja, sempre colocado o Charlie como um personagem que ele é muito em busca do conhecimento. Mas nesse momento o diretor escolhe colocar ele atrás daquela grade justamente como uma metáfora pelo fato de que ele não consegue se juntar àquele mundo, justamente porque ele está sendo impedido.
Ele não consegue transpor essa barreira, que nesse caso é a deficiência intelectual dele, para conseguir se juntar àquela coisa que ele tanto almeja, apesar de toda a vontade de estudar que ele tenha. A gente também vê ao longo do filme como a expressão dele e a forma com que ele se veste vai mudando antes da cirurgia e depois. Então, antes ele sempre usava quase as mesmas roupas, esse mesmo chapéu, que é bem característico dele, e ele tinha um olhar muito perdido, muito desfocado. E depois que ele faz a cirurgia, ele vai se vestindo de maneira mais elegante e também o olhar vai se tornando mais presente no momento e mais focado. E aqui, por último, a gente tem também, né, a questão do quarto, que também pode ser considerado uma metáfora, né, para a própria mente do Charlie. Então, no começo era muito vazio, tinha poucos móveis, não tinha muita coisa, e conforme ele vai adquirindo conhecimento, informação, esse quarto vai enchendo e vai se tornando cada vez mais, se a gente considerar, né, como se fosse conhecimento, cada vez mais cheio de conhecimento aquilo, né? Então dá para ver como toda essa questão do figurino, do objeto e a semiótica, eles estão presentes nisso e como eles se apresentam dentro do filme, né? Aqui entrando na questão do processo de reversão, enquanto o livro vai falar de questões de esquecimento, de irritabilidade, dificuldade para escrever e raciocinar, afastamento de outras pessoas, o filme vai focar principalmente no Charlie tendo alucinações com o antigo Charlie e ele tentando fugir de todas as formas possíveis dessa alucinação. Aí é o momento que ele entra no quarto e aí alguns objetos começam a sumir, assim, o que vai mostrar um certo paralelo com a questão do esquecimento. Né? Aqui, a questão do filme, o Charlie ele vai passar por um estado cíclico. Né? Ele começa com baixo QI, faz a operação, o QI dele sobe até um ápice e desce. E ele retorna para o estado inicial. O filme vai mostrar esse caráter cíclico do desenvolvimento do Charlie, mostrando uma cena no início do filme dele brincando com crianças, e quando você chega no final do filme, você percebe que a cena inicial é a mesma inicial. Esse vai ser o recurso que o diretor quer usar para mostrar esse caráter cíclico do Charlie. Quanto às limitações, o tempo, por exemplo, da pesquisa. Então, o nosso tempo disponível é o tempo de uma disciplina de GP. No nosso caso, ainda foi um pouco mais reduzido por causa da greve e adaptação no calendário. A limitação do número de cenas de análise. A gente não pôde trabalhar todas as cenas, precisou focar em algumas para conseguir fazer a análise dentro do tempo disponível. Os objetos de análise, no nosso caso, foi o livro e o filme de 68, mas existem diversos outros materiais disponíveis. O contexto cultural, tanto o livro quanto o filme foram desenvolvidos no contexto norte-americano em um determinado período. Nós somos de outro país, em um outro contexto cultural, um outro período. Isso também pode ter afetado a nossa capacidade de analisar e tentar entender a intenção de cada autor. Indicações para o futuro, né, em trabalhos futuros. Análise dos aspectos linguísticos e o desenvolvimento do personagem em outras mídias, outras adaptações, e considerar que cada uma dessas mídias, séries, quadrinhos, vai ter as suas potencialidades que podem ser exploradas na análise. Quanto às considerações finais, nós notamos que a complexidade de cada um é própria do livro, é própria do filme, e a fidelidade não é um objetivo de análise, né? Ela é uma questão muito arbitrária que não pode ser considerada uma análise mais detalhada das adaptações. A escrita do Charlie vai possuir um papel de destaque, tanto no livro quanto no filme, mas cada um vai retratá-la da sua forma específica, dentro das suas limitações. Cada meio possui particularidades na construção da narrativa, e elas não vão atuar de forma a se oporem. Não existe uma questão de hierarquia, de uma ser melhor do que a outra, né? Enquanto a escrita vai poder desenvolver e desenrolar mais, ser mais detalhista devido à sua extensão, o filme vai poder trabalhar a questão visual e auditiva melhor, e isso vai poder se complementar na construção da narrativa. A semiótica vai possibilitar olhar os objetos em cena enquanto elementos essenciais para a construção de sentido na narrativa fílmica. Além disso, reflete preconcepções sobre o mundo inerentes ao contexto social, cultural e histórico em que estão situadas. Eu acredito que o momento em que a gente tem a representação do Charlie jovem, é muito claro os valores da juventude
norte-americana daquele período, a década de 70. Então, o uso das drogas, as cores, as discotecas, isso fica muito claro no desenvolvimento do Charlie quando jovem. E aí a gente tem essa relação com a semiótica. Essas são nossas referências e muito obrigada.